Pessoal, ó, agora é 8 horas da manhã e eu tenho um bento cake pra a moça vir retirar agora de 9 horas. Então eu já vou decorar, porque quando o Nicolas se acordar, já era, né? Então eu vou aqui... esse bento cake aqui, gente, lembra... Eu não sei se vocês viram em um vlog que eu fiz a montagem dele e das mini tortas, tá? Então tava congelado. Aí agora... ontem à noite eu tirei do congelador, né? E deixei na parte de baixo da geladeira, tá? Aí agora eu vou fazer a decoração dele. Vou mostrar pra vocês também. E ontem à noite saiu pedidos. Saiu uns cones trufados. Então, gente, ficou uma bagunça. E o Nicolas estava extremamente estressado, não queria dormir. Então, eu não consegui lavar, tava cansada. Enfim. Aí eu vou lavar essa louça hoje, tá? E é isso, vou fazer a decoração desse bolo aqui rapidinho e vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Ah, gente, e a embalagem que eu vou usar é essa daqui, ó. Ela é a H03, tá? Vai ser essa daqui que eu vou usar. Aí, pra poder fazer a decoração do bento, eu vou pegar esses discos de isopor que eu tenho aqui, ó. Só pra colocar o bolo em cima mesmo. Pra poder fazer a decoração aqui em cima da bailarina, tá? Vou colocar aqui, ó, somente pra colocar o bolinho aqui, porque depois eu vou ter que tirar ele pra colocar na embalagem, tá? Pronto, eu vou agora bater meu chantininho e aí eu já volto. Ó, pra fazer esse bento cake, eu vou colocar aqui, pra fazer meu chantininho, seria 50 gramas, tá? Porém, eu gosto sempre de estar passando um pouquinho a mais, porque qualquer coisa eu faço o congelamento, não tem problema. Então, vou bater aqui cerca de 80 gramas, tá? Vou colocar aqui 80 gramas de chantininho. E vou, gente, colocar uma colherzinha assim, ó, que vai dar em torno aí de umas 5, 7 gramas de leite ninho, tá? Vou colocar pra bater agora. Não sei se o Nicolas vai acordar, mas é isso. Vamos embora. Ó, pessoal, já tá tudo pronto. Meu chantininho já tá na manga de confeitar. E aqui, pra fazer o letreiro, né? Eu usei brigadeiro tradicional, tá? Brigadeiro normal. E aí, eu coloquei corante preto. Dei uma mexidinha aqui na vasilhinha. Dei uma esquentada, tá? No micro-ondas. E aí, já cortei o bico aqui, tá bem fininho. E aí, gente, tem uma parte do bento cake em cima do chapeuzinho que tem uma parte de chantininho na cor azul. Pra eu não fazer, que só vai ser um pingo, então eu peguei um chocobol, aí coloquei um pouquinho desse azul turquesa, inclusive meu dedo tá sujo por conta disso. Usei esse azul turquesa, e aí depois eu tinha um pó aqui, um glitter, e aí eu coloquei glitter nessa bolinha, tá? Pra fazer a decoração. Tá tudo pronto, agora eu vou partir pra decorar. Pessoal, agora eu vou começar a decorar o bento cake, tá? Esse bento cake aqui é massa branca e recheio de brigadeiro tradicional e brigadeiro de leite ninho, tá? Aí agora, gente, eu já passei o meu chantininho hidratado na lateral, apliquei com a manga de confeitar porque eu achei melhor, tá? E aí depois eu vim somente colocando o chantininho onde faltava, tá? Aí eu fiz o alisamento todinho da lateral. Gente, quando a gente faz bento cake é sempre bom você dar uma boa alisada em cima do bolo, porque é onde vai fazer a escrita. Então, é sempre bom ele estar o mais liso possível, tá? E aqui eu tinha um rascunho no meu caderninho. E antes de eu fazer o letreiro, né? Eu sempre venho com um palito de dente. Eu pego um palito de dente para poder fazer a marcação, escrever. E depois só vim fazendo por cima. Porque eu acho muito melhor pra mim, tá? Tem gente que já faz direto no bolo. Eu já não tenho essa consciência porque eu não consigo. Porque se eu der um erro, pronto, já era. Aí essa cobertura, gente, que eu tô fazendo... Eu tava começando a fazer na bailarina, tá? Só que aí ficou muito alta e ficou ruim pra mim. Então, na hora de eu fazer a marcação, né, escrita, eu sempre gosto de apoiar a minha mão na outra, tá? Porque isso me dá mais estabilidade e evita de eu estar tremendo a mão. Gente, toda vez que eu faço bento cake, eu fico muito nervosa, não sei porquê. Acho que já faz o quê? Acho que já tem uns 3 a 4 bolos que eu faço assim, nesse estilo bento cake. E estilo flock também, né? Que é esse bonequinho que a gente faz. Gente, eu sempre fico nervosa. Mas enfim, no final dá tudo certo, tá? E aí eu fui fazendo, né, o bonequinho. E aí, gente, tem esses granulados que eu tive que pegar um por um pra poder colocar o detalhe aí no chapeuzinho do bento, tá?
Eu quase me estresso nessa hora, mas enfim. Aí depois eu joguei os granuladozinhos coloridos na lateral do bolo e tal. E aqui eu fui fazer a transferência, né? Então tem um papel manteiga ali, passei o bolinho pra lá e depois eu coloquei na nossa embalagenzinha, tá? Ó, finalizei a decoração, ficou assim. Aí teve gente que perguntou aqui em um dos vídeos shorts e como é que eu faço as fotos, tá? Se eu coloco efeito nas minhas fotos. Gente, eu não coloco efeito. A única coisa que eu faço fazer é colocar, tipo, aproveitar a luz do sol, a luz do dia, tá? Onde tiver mais claridade. E aqui também, como tem esses coqueirozinhos, então eu aproveito para fazer um cenário legal e tal. E aí eu faço com a câmera do meu celular mesmo, gente. E é isso. E meu celular também ele tem inteligência artificial, então quando ele pega numa cor, ele dá mais, como é que eu posso dizer? Ele intensifica a cor, né? Então fica a cor bem legal na hora das fotos, tá? Pronto, ó, o bolinho ficou assim, vou fechar aqui e já já ela vai vir pra retirar, tá? Aí, minha gente, ó, antes de eu fazer o bolo, eu sempre gosto de passar o rascunho aqui, tá vendo? E aí eu disse pra vocês que eu ia colocar essa bolinha aqui que eu fiz, né? Então, boiou, não deu certo, ia ficar muito grande. O que que eu fiz? Nessa tuia de cores aqui, eu tive que separar o amarelo e alguns vermelhos pra colocar no chapeuzinho dele. Então, imagine, separar isso tudo aqui, mas enfim, deu certo no final. E aqui, ó, o meu brigadeiro, ele sobrou ainda uma quantidade boa. E aí eu acho que eu vou guardar, tá, gente? Porque como é brigadeiro tradicional, eu vou fazer o teste, não sei. Se tiver algum bento daqui pra amanhã, eu vou guardar esse daqui, tá? Mas é isso. Vou agora fazer a limpeza desta cozinha que tá o caos. E é isso, depois eu volto com vocês, tá? E, gente, eu esqueci de falar pra vocês, tá? Aqui hoje eu fiz o teste, né? Eu mostrei pra vocês aí que eu esquentei o brigadeiro normal e aí coloquei o corante pra fazer a escrita. Gente, eu achei muito bom escrever com o brigadeiro, tá? Antes eu escrevia, eu fazia uma misturinha de leite condensado e limão e aí tingia. Só que eu achei bom também, tá? Mas em relação a esse do limão e esse do brigadeiro, eu preferi fazer com o brigadeiro mesmo. Achei muito melhor. E também pode estar fazendo com doce de leite, que não mancha também, tá? Mas aí, gente, esse doce de leite meu tá fechado, então eu não ia pegar o quê? 2 colheres pra poder tingir e fazer a coisa e depois ficar aberto, assim, né? Que eu não ia usar ele agora. Então, já que eu tinha brigadeiro aqui, eu preferi fazer com brigadeiro, tá? Achei muito bom. Tinha visto aqui num vlog aqui no YouTube, eu disse eu vou testar, que já que eu vou ter um bento pra fazer, eu disse eu vou testar. E ó, a linha ficou assim, ó. Tá vendo? Ela fica bem fininha a linha, ó. Muito bom mesmo pra desenhar. É porque eu, gente, eu fico nervosa. Ó, mas a linha, ó. Ó. Tá vendo? Ó, fica muito... Eu achei muito bom. É porque eu ainda tenho que treinar esse negócio aqui, porque às vezes eu fico com a mão tremendo, ó. Aí quando eu fico com a mão tremendo, ó, aí acontece daqui, ó. Tá vendo? Acontece de ficar assim. E na verdade tem que ficar assim, reto. Então eu tenho que treinar mais esse negócio aqui, é porque eu fico nervosa toda vez que eu faço um bento. Mas enfim, deu certo, tá tudo ok. E é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Depois vocês fazem o teste aí quando vocês for fazer esses bolos, né, estilo bento. Ou então fazer o desenho do flock. Aí você faz, tenta fazer aí com esse recheio aqui que eu ensinei pra vocês, o de brigadeiro. Que eu acho que fica muito legal. Sobrou, então eu vou congelar pra poder utilizar aí na próxima vez. Vamos ver se dá pra utilizar, tá? E é isso. Gente, o pequeno já acordou. Logo quando eu ia começar a fazer a limpeza aqui, olha isso, o caos, minha pia, né? Mas ele acordou e aí eu tô tendo que ficar de olho nele porque ele já foi pra garagem, ele já voltou, ele já subiu no balde da ração da Lili ali. Enfim, já tá atrás dessa outra aqui, então eu tô 100% de olho nele. E estou criando também coragem pra fazer as coisas, porque, gente, eu juro pra vocês que eu tô 0% coragem de lavar a louça. Mas, enfim, daqui a pouco eu vou lavar.
Hoje eu tenho 2 bolos para decorar. Eu tenho um bolo vulcão de brigadeiro e outro 2 amores. Eu vou decorar, vou mostrar para vocês também. E tenho que fazer também a reposição de brigadeiro tradicional. É isso, vou mostrando pra vocês, tá? Daqui a pouco, assim que eu criar coragem. Olha, todo molhado, olha. Diz, mãe, todo molhado. Tem que levar esse menino pra praia. Olha, tudo molhado. Já fiz a limpeza aqui da louça. Lavei novamente na força do ódio, porque a água da caixa acabou. E a água da rua, gente, só tá chegando durante o dia. Então, acabou a água da caixa e pra subir a água agora somente quando chegar de noite, né? Enfim. Aqui já tem outras loucinhas também que eu acabei de almoçar. E agora, como eu tenho 2 bolos hoje vulcão pra fazer, eu acabei de tirar lá do congelador uma massa de chocolate e um bolo mesclado, tá? Pra poder fazer o 2 amores e fazer o de brigadeiro. Aí aqui eu já tô preparando já na minha panela, vou preparar o brigadeiro de chocolate, que eu preciso fazer reposição pra poder decorar esse bolo, que o que eu tenho ali é pouquinho, tá? Aí esse bolo aqui eu vou deixar na geladeira na parte de baixo. Eu só tirei mesmo pra mostrar pra vocês. Vou deixar na parte de baixo e aí quando tiver próximo, né, de fazer a decoração pra retirar e o outro pra fazer a entrega, aí eu já dou uma esquentadinha e faço a decoração, vou mostrar pra vocês também, tá bom? E é isso, vou fazer o recheio agora, o de brigadeiro. E depois eu tenho que limpar a geladeira. E também, gente, hoje eu vou ver se eu crio tempo e coragem pra poder fazer a limpeza desse estoque. Aí, nessa questão do estoque aqui, eu tô vendo se eu compro lá na loja esses potes aqui, ó. Tá vendo? Estilo pote de sorvete, né? Pra eu colocar, gente, guardar, assim, ó, farinha de trigo, açúcar, que fica assim, tá vendo, ó? Aí eu coloco a coisa, aí eu prefiro colocar no tapoé, porque também dá uma organizada, não fica essa bagunça aqui. E também eu deixo tudo nos potinhos e coloquei etiqueta, tudo certinho. Então, eu vou ver se essa semana eu compro alguns potes desses pra poder fazer a reposição aí, tá? Aí aqui hoje também eu vou ter que banhar alguns cones trufados. Enfim, gente, o que eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Gente, ó, já fiz aqui o brigadeiro, tá? O brigadeiro, ele aqui ainda tá quente, ó. Mas eu gosto de deixar nesse ponto aqui, ó. Que esse é o ponto que fica bem cremoso pra poder fazer as coberturas de bolo, rechear cone, trufas e também fazer a decoração dos bolos vulcões, tá? Agora eu vou passar essa misturinha aqui pra como é que fala, gente? Deu branco. Para o potinho, colocar aí o saco em contato para poder não criar película, tá? Agora aqui, pessoal, eu vou começar a banhar os cones trufados, que eu preciso fazer reposição. E eu já tinha derretido meu chocolate, tá? Eu tô usando um chocolate meio amargo e também precisava fazer a reposição das trufas, tá? Então, eu fui aí passando a primeira camada de chocolate, tá? E, gente, eu gosto de passar assim por camada, porque eu acho muito melhor. Tem gente que joga, né, o chocolate assim na forma, depois vira. Eu acho que dá mais trabalho, porque aí suja. Tem que pegar outra coisa, um papel manteiga para poder derreter o chocolate todinho, virar a forma, enfim. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu aprendi a fazer dessa forma, então eu faço a primeira pincelagem de chocolate, tá? Ó, vocês estão vendo que é uma camada bem fina, mas é a primeira camada, tá? Aí eu vou levar pra geladeira e depois eu volto pra poder passar a segunda camada nas trufas, tá? E enquanto isso, que minhas trufas tava lá no congelador, eu coloco no congelador, tá, gente? Se você quiser colocar na geladeira, pode, mas eu já sou acostumada, eu coloco no congelador, então tá tudo certo.
E aí agora eu vou banhar minhas casquinhas, tá? Vou banhar apenas 5 unidades, tá, gente? Eu vou banhando sempre conforme vai saindo e tudo. Então aqui eu pego minha primeira casquinha e aí eu venho jogando chocolate dentro dela, tá? Você tem que certificar que seu chocolate também esteja bem fluido para ajudar também para banhar o cone, tá? Para poder ele ficar bem banhadinho e não ter o risco de ficar murcho nem nada. E aí depois que eu jogo por dentro, eu venho jogando por fora, né? Em toda a camada. Tem gente que gosta de fazer cone trufado só banhando por dentro, tá? Mas eu prefiro banhar dos dois lados, que assim também me dá uma validade um pouquinho maior, tá? E aí eu começo a dar umas batidinhas pra poder escorrer um pouco o chocolate. Mas, gente, meu chocolate tava tão fluido que acabou escorrendo muito mais. Vocês vão ver depois no vídeo que acabou descendo mais chocolate e eu tava com pressa, enfim. Banhei o primeiro chocolate e tal. Aí agora eu vou banhar o resto. E aí já eu volto com vocês pra mostrar como é que eu faço pra poder banhar essa outra parte de cima onde a gente segurou, tá? Com o dedo pra poder, né? Segurar o cone pra poder banhar. Então, já eu volto. Bom, gente, aí aqui depois que eu banhei, vocês viram que ficou aí, né, um pouquinho de casquinha sem ser banhado. Então, o que eu faço? Depois que eu banho eles, eu coloco aí no prato. Se você for fazer em quantidade maior, você coloca num plástico de... plástico, ó, hoje minha dicção tá horrível. Você coloca num papel manteiga, tá certo? Porque aí você faz tudo de uma vez. Aí aqui eu pego o pincel, né, e venho passando, né, nos pedacinhos, né, da casquinha que faltou, tá certo? Assim, gente, eu acho melhor de fazer, tá? Tem gente que gosta de mergulhar o cone todo no chocolate, enfim, mas eu achei essa forma melhor para trabalhar, tá? E aí você, aqui, gente, apenas uma sugestão e também mostrando como é que eu faço, tá? Mas cada um trabalha e vê aí a melhor maneira de você trabalhar com as suas coisinhas, tá? E aí depois que enquanto isso minha estrufa tava lá no congelador. Já eu vou mostrar pra vocês que eu vou pincelar elas. Então aqui eu terminei de fazer, né? E aí você certifica-se que tá bem banhado toda a casquinha. Por quê? Porque se você deixar a casquinha, né, um pouquinho sem, assim, ó, como ela tá aqui, sem banhar, ela pode correr o risco de murchar. Então não é legal na hora que o cliente for comer uma casquinha de sorvete e tá murcho e tal. Aí o cliente vai pensar que é muito tempo, né, minha gente? Mas na verdade não é, porque não soube banhar direito e também não armazenou direito, tá? Levei aí os meus cones pro congelador e aí eu volto com a minha estrufa, né, pra fazer a segunda camada, tá? A segunda camada de chocolate e pra pincelar também. Vou terminar de pincelar aqui e aí depois eu vou voltar pra poder fazer o corte, tá? Dos cones pra dar um acabamento legal. Pronto, pessoal, aqui minhas casquinhas de trufa já tava pronta, tá?
E aí, o que eu fiz agora? Agora eu vou passar o plástico filme por cima, tá? Vou vedar bem essa forminha. Gente, eu gosto de fazer assim porque na hora que o pessoal pede trufa, eu só faço rechear e cobrir, tá? Então eu acho muito mais prático pra mim, principalmente eu que tenho um bebezinho em casa, então tem hora que é uma correria só, tá? Veda muito bem nas laterais, como eu tô fazendo aqui, aí sim eu levo pra geladeira e deixo lá. E aí quando o pessoal vai pedindo, eu vou fazendo as trufas pra poder sair pros pedidos, tá? E agora, gente, nossos deliciosos e maravilhosos cones trufados. Vejam aqui que o chocolate tá muito fluido, então acabou o quê? Derramando, né? Ele ainda tava bem fluidozinho, então ele acabou que esparramou por aí. Aí, gente, eu vou utilizar essa tesoura, como eu mostrei pra vocês no vídeo de trufa, essa tesoura aí eu uso somente para cortar chocolate, para fazer essas partes com doces, tá? É específica só para fazer isso, então tem uma tesoura somente para fazer isso. Aí eu venho fazendo o corte da tesoura aqui, e vocês percebem que cortou um pouquinho da casquinha. Mas o que acontece? Na hora que eu vou fazer o pedido do cliente, eu dou uma banhadazinha, eu passo um pincel na hora e tá tudo certo, é bem rapidinho o recheio e também dá um jeito. Aí nessa parte de baixo aí, fica uma camadinha de chocolate. Eu achei até bom, sabe por quê? Porque aí dá pra passar o saco de confeitar pra poder rechear, né? E aí depois eu só faço colocar o chocolate, a tampa do chocolate ali naquele. Aí fica tranquilo, tá? E aí, agora, depois que eu cortei todos eles, eu vou colocar nos saquinhos plásticos, tá? Aí eu coloco nos saquinhos plásticos, gente, e vou colocar a validade. Os cones banhados por dentro e por fora, eles têm a validade aí de uns 15 dias na geladeira. Bem fechadinho o saquinho para não entrar água, então num potinho, tá? Certifica para eles ficar bem crocante e manter também a validade do seu produto, tá? Aí eu coloco a etiquetazinha de que eu fabriquei e pronto. E aqui, gente, eu vou inventar de quê? De organizar esse meu estoque. Então vou organizar aqui e vou mostrando para vocês como é que eu fiz, tá? Pronto, gente, ó, já dei uma organizada lá em cima nas formas. Aqui embaixo, eu só ia fazer a limpeza de cada quadradinho e ia colocar as coisas no mesmo local. Porém, eu sei porque quando eu invento de limpar as coisas, eu tenho que tirar tudo do lugar, trocar de novo e assim vai, tá? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que ficou, ó. Aqui nesse quadradinho, eu deixo todos os potes fechados, né? Então aqui tem ketchup, ninho, Nutella, maisena, caldo, essas coisas assim. Fermento em pó, óleo, deixo tudo fechado aqui. Desse lado também são os fechados, que eu deixo mais leite condensado, creme culinário, chocolate em pó, alguns granulados. Lá atrás, ó, tem coco ralado, tá? Fechado. Nessa parte aqui também são os fechados, farinha, açúcar, leite em pó. Aí aqui, gente, fica as coisas que eu uso no dia a dia. Então aqui fica os granulados, fica os outros confeitos que eu uso, né, para algumas decorações. Aqui também ficou o confeito tradicional, inclusive eu vou ter que fazer a reposição. Ali fica óleo, mel, essas coisas, tudo que é fechado e de pote eu deixo desse lado, tá? Aí aqui em cima eu deixei os abertos, que eu uso sempre. Isso daqui não era pra estar aqui, mas enfim. Então aqui eu deixo, ó, as coisas são abertas, farinha, chocolate, essas coisas, tudo fechadinha. Inclusive eu vou estar comprando alguns potes pra poder, justamente, gente, não ficar assim. Eu quero que fique tudo no pote, porque eu sempre tô usando, então seria melhor colocar nos potinhos, tá? Aí aqui eu tenho paçoca também que fica ali. Esse potinho aqui é de chocolate em barra que eu derreto pra na hora que faz cone trufado. Tem algum pedido de cone ou trufa, eu já derreto e faço a tampa. Aqui esse óleo
eu uso para fritar salgados. Então, assim, o óleo eu utilizo no máximo 2 a 3 vezes, tá? Depois eu descarto. E aqui, gente, nesses copinhos assim, eu passei um plástico filme, porque aqui são pós para decoração que sobra, ó, tá vendo? E aí, como eu não vou jogar fora, obviamente, porque isso daqui é caro, esse potinho é caro, então eu prefiro usar, deixar assim fechadinho depois que eu termino a decoração e guardo, tá? Aqui ficou as partes que eu também uso bastante. Então aqui tem os papel toalha, os saquinhos, aquelas bobinas, tá? De saquinho, plástico filme, inclusive vou ter que fazer a reposição porque tá zerado quase. Eu vou ter que fazer a feira, então já aproveito e compro alguns materiais que tá faltando, tá? Aí aqui, como tem aberto, tá vendo, ó, esses potinhos, aliás, essas forminhas de brigadeiro, eu deixo assim fechado no potinho quando tá aberto, tá? Esse daqui tá fechado. Ali são bicos de confeitar, mas são bicos, gente, que eu nem uso, ó. São bicos, são aqueles bicos que eu mostrei no vlog pra vocês, que não é bicos profissionais, tá? Então eu nem uso, mas eu deixo aqui por deixar mesmo, não vou jogar fora, tá aí. Porque vai que às vezes precisa de alguma coisa, enfim. Tá ali, tá? Esses daqui, eu vou até deixar aqui embaixo. Aí aqui, eu deixei corante, brilho, pó para decoração. Aqui, gente, tem alguns bicos de confeitar que eu uso para fazer a decoração dos bolos, tá? Eu deixo aqui os que eu mais uso, ó. São esses daqui. E também aqui fica essência, as bobinas da bombinha, minhas espátulas, álcool de cereal, enfim. E nessa parte aqui, nessa bolsinha tem as etiquetas, tá? E também aquelas fitas adesivas que eu sempre tô usando. Aqui eu deixo os potes, né? Os bowls que eu mais uso, ó. Eu deixo aqui a balança também. Isso daqui, gente, eu reutilizo, tá? Ó. Isso daqui são aqueles discos de isopor. Então eu reutilizo porque isso daqui também é custo. Isso daqui eu uso mais para poder fazer, né, os bolos e poder congelar. E ali embaixo, naquelas duas últimas, tinha produto de limpeza. Mas o que eu fiz? Como o Nicolas estava indo direto pro lado de cá, eu preferi tirar os produtos de limpeza e deixar ali meus baldes de margarina. Tem um fechado e um aberto. E aqui eu deixei essa panela de pudim, que às vezes eu faço. E também deixei minha batedeira. Pronto. Ficou assim o estoque, bem organizadinho, tá? Essa parte aqui, gente, do estoque é a parte assim de insumos, tá? As coisas que eu mais uso. E desse lado de cá, ó, é onde fica as embalagens. Inclusive eu também já tinha organizado, ó, fica embalagem, fica tudo que eu preciso, forminhas, algumas forminhas de empadinha também. Desse lado aqui, ó, eu deixo esses cadernos que é, né, de precificação e tudo, as etiquetas, enfim, gente. Aqui fica essas outras partes de embalagem, tá? Pronto, e é isso. Agora já vai dar 4 horas da tarde. Tirei o bolo da geladeira, vou dar uma esquentadinha aqui no micro-ondas. E, gente, essa loucinha aqui eu vou lavar daqui a pouco, porque, né, eu vou ter que pegar água. A louça que tava ali também eu já guardei. E agora eu vou começar a confeitar esse bolo aqui, tá? Porque já vai dar 4 horas da tarde. E eu preciso decorar esse bolo para entrega, que vai ser o bolo Dois Amores. E depois eu vou decorar o bolo de brigadeiro, que tá aqui também, tá? Então, vou mostrar pra vocês como é que eu faço a decoração aqui, tá bom? Bom, aqui eu vou começar a decorar o bolinho Dois Amores, tá? Porque esse daqui era pra entrega, então ele ia sair primeiro. E o outro de brigadeiro ia sair depois. Mas eu vou mostrar pra vocês também a decoração, tá? A embalagem que eu tô usando aqui, gente, é a embalagem G32, tá? E aí eu passo um pouquinho de brigadeiro embaixo, pra quê? Pra evitar do bolo ficar sambando aí na minha embalagem. Então eu sempre gosto de colocar um pouquinho do brigadeiro embaixo e fixar o bolo na embalagem. Aí aqui eu tenho uma massinha mesclada, tá? Gente, esse bolo vende demais, porque assim, agrada todos os paladares, né? Quem gosta de chocolate vai comer a parte de chocolate, quem não gosta come a parte branca. E assim, todo mundo come e acha maravilhoso. Então, é um dos bolos que mais sai aqui. Aí, na massa branca, eu começo aplicando o meu brigadeiro de leite ninho, tá? Por isso, gente, que eu gosto de deixar naquele ponto que eu mostrei pra vocês, o brigadeiro. Porque aí, com ele eu consigo fazer essa decoração dos bolos, os cones, consigo rechear os cones, as trufas, enfim, consigo usar essa base de brigadeiro para fazer todas as coisas que eu faço aqui no delivery e também em encomendas assim, porque isso facilita demais. Porque já pensou você ter que fazer para cada produto que você vende, você ter que fazer um ponto diferente de recheio ou então de cobertura?
Aí não dá, né, minha gente? Então, eu já deixo esse ponto aí legal para poder trabalhar tanto com bico, quanto para recheio e também quanto para os bolos com cobertura, tá bom? E aí, gente, como eu falei pra vocês em outros vlogs, e vou repetir aqui, infelizmente esse bico que eu uso, eu não tenho numeração, ele não é profissional, foi aqueles bicos que eu comprei assim num combo, que veio 50 mil formas e os bicos de confeitar, mas assim, não é bico profissional, então não tem como eu passar pra vocês nem a numeração e nem o nome. Mas, se você quiser fazer esses bolinhos vulcão, achou bonitinho, achou legal, vocês podem estar fazendo um trabalho parecido com o bico Serra 2D da Wilton, tá? Ele é um pouquinho mais grosso, né? Vai dar as tirinhas um pouquinho mais grossa, mas vocês vão fazer aí parecido com essa decoração, tá bom? E aqui, gente, eu só tenho um bico desse. Só tenho um. Então, o que que acontece? Eu tenho que parar, né? E lavar o bico e aí poder utilizar ele para vir fazer no recheio de brigadeiro, tá? Gente, eu amo esse meu recheio de brigadeiro porque vocês estão vendo que ele é muito lisinho. Eu acho melhor trabalhar com ele do que com o de leite ninho. Os dois são maravilhosos, mas assim, sempre tem aquele preferido, né? Então aqui na massa de chocolate, na parte que vai de chocolate, eu já venho aplicando meu brigadeiro tradicional. Percebam que quando eu aplico a primeira camadinha ali, eu já coloquei por cima um pouquinho do brigadeiro de ninho. Porque, gente, a gente quando trabalha com esse bolo assim, tem que tentar ao máximo deixar ele sem muita entrada, sabe? Para não aparecer muita massa. Às vezes na correria, eu confesso para vocês que aparece um pouquinho. Mas assim, é muita correria, tem hora. Então, às vezes o pessoal pede um bolinho de última hora, aí eu vou lá ligeiro para fazer. E às vezes acaba que fica um espaçozinho entre a massa e o recheio, tá? Mas sempre que você for fazer assim, é sempre bom você passando por cima, porque aí dá um acabamento mais bonito, fica muito mais charmoso o bolo, né? Dá aquele tchan. E aí, minha gente, terminando aqui, eu vou finalizar essa parte. E, gente, esse copo d'água aí é pra mim beber água, porque assim, quem amamenta é uma sede que dá, que toda hora eu tô tomando água, seja na garrafa ou seja no copo, eu sempre tô com a água perto de mim, tá? E aí, eu finalizei a lateral, tá certo? Agora, eu vou preencher o meio. Aí, como eu tinha ainda um pouquinho de recheio na manga de confeitar, eu joguei o restante, né, dentro do aro do bolo. Aí, ficou faltando, eu fui pegar lá o meu brigadeiro que tava no potinho, né, que eu mostrei pra vocês que eu tinha feito hoje. E aí, eu vim fazendo pra poder completar o meio, tá? Aí, gente, eu peguei um pouquinho mais de brigadeiro para poder completar o meio aí, tá bom? Gente, esse bolo, ele pesa em média aí umas 700 gramas, tá? Geralmente é o peso médio desse bolo. Mas, ele varia um pouquinho, eu sempre gosto de colocar peso médio de 700 gramas, porque depende muito, tá, gente? Mas a quantidade de recheio é a mesma, a quantidade da cobertura é a mesma, o que diferencia é a questão da massa, tá? Por isso que o peso fica médio aí, tá bom? E agora, gente, eu vou fazer a decoração, né? Terminar de decorar ele. Pra fazer a decoração desse bolinho, assim, gente, com o brigadeiro tradicional e o brigadeiro de ninho já fica maravilhoso. Porém, vocês vão ver agora a diferença quando vocês aplicarem o confeito, tá? Esses daqui, gente, que eu tô usando, ele é estilo chocobol. Só que é aqueles confeitos bem redondinho e bem pequenininho, tá? Então, na parte que vai a massa branca, eu gosto de colocar ele dividindo, tá? Para mostrar que uma parte é branca e a outra parte é de chocolate. Então, eu jogo um pouquinho aí no meio. E aí depois eu venho fazendo eu pego com a mão mesmo, higienizada, obviamente. E aí vou espalhando na lateral do meu bolinho e em cima também. A mesma coisa aqui eu vou fazer com de chocolate. Então, eu aplico mais ou menos 2 colherzinhas dessa de chá, tá, gente? É a quantidade que eu uso aí para poder colocar o granulado no meio. Tá vendo que ali a divisão deles dois fica bem certinha? Mais ou menos, né? Não 100% certinha, mas fica. E aí, eu venho fazendo a mesma coisa, polvilhando na lateral e em cima do meu bolinho. Gente, ele assim já fica maravilhoso. Mas eu sou a maluca do morango, então tudo que eu faço aqui eu tenho que colocar morango. Quase tudo, porque morango também tá caro, o olho da cara e também tudo que a gente coloca num bolo, gente, é custo. Então você tem que ver que esse custo vai passar pro cliente, tá? E aí eu coloquei aqui um moranguinho, eu parti no meio, coloquei os dois aí de lado, tá?
E aí, agora eu vou fechar com a minha embalagem, né? E já tá pronto para poder levar pro cliente. Coloquei minha etiqueta também e tá prontinho. Agora eu vou decorar o de brigadeiro tradicional. Pessoal, ó, agora eu vou dar uma dica pra vocês de como conservar mais o morango, tá, na geladeira, tá? Porque aqui é um local também muito quente. E, gente, aqui no Nordeste a gente sofre muito com essa questão desse morango, porque pensa numa fruta muito perecível e que acaba mofando rápido aí se não fizer isso daqui que eu vou ensinar pra vocês, tá? Então, aqui no copo eu tenho 300 ml de água, tá? Eu vou colocar aqui numa baciazinha 300 ml de água. E agora eu vou estar usando, deixa eu colocar esses morangos pra cá, ó. Agora eu vou estar usando vinagre de álcool, tá? Pode ser qualquer outro tipo de vinagre. Aí para cada 10, aliás, para cada 100 ml de água você vai usar 10 gramas de vinagre, tá? Então aqui tem 300 ml de água, eu vou usar 30 gramas de álcool, tá? Vou pegar minha balança aqui. Pronto, ó. Vou pesar aqui 30 gramas de álcool, tá? Aliás, álcool, ó, vinagre. Pronto, 30. Aí agora, essa misturinha aqui, eu vou colocar os meus morangos, tá? Ó, comprei uma bandejinha pequena. Então, eu vou colocar meus morangos aqui, vou dar uma mexida legal. Eles já estavam lavados, tá? Eu já tinha lavado eles e agora eu tô colocando nessa solução aqui de vinagre e água. Não deixo muito tempo aqui, é somente só pra poder conservar eles mais, tá? Coisa de 30 segundinhos, 1 minuto no máximo. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho e aí eu já volto pra mostrar pra vocês o final da etapa, tá? Pronto, ó. Agora eu já deixei aqui mais ou menos 1 minutinho. A gente vai usar, gente, pra secar esses morangos. Eu vou pegar aqui papel toalha, tá? Vou colocar aqui sobre a minha bancada e vou retirar os morangos. E vou colocar eles aqui, ó. Abre bem pra eles poder ficar... pra poder tirar bem a água, tá? Ó. Vou deixar eles aqui assim. E agora, com outro papel toalha, você vem por cima, ó, pra poder tirar o excesso dessa água aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vou pegar mais outro aqui, porque eu senti que tem mais necessidade. Então, eu vou estar colocando mais um pouquinho aqui. Pronto, gente, ó. Senti que meus morangos tá bem sequinho. Aí agora, o que que eu faço? Pronto, ó. Agora eu vou pegar esses morangos aqui. Eita, nem dá pra puxar porque senão vai rasgar. Enfim,
Vou pegar um potinho aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma folha do meu papel toalha embaixo, ó, assim. E vou colocando os morangos, tá? Só que eu vou colocando, gente, os morangos assim, ó, um longe do outro, tá? E nem, se você for fazer em maior quantidade, não coloca um em cima do outro. Deixa eu tirar esse daqui, ó. Você vai fazendo esse daqui. Aí eu gosto de colocar assim, ó, tá vendo? E agora eu venho, vou pegar mais uma folha, vou colocar por cima dos meus moranguinhos, ó. Eles estão aqui embaixo, vou colocar uma folha por cima e vou colocar o restante dos morangos aqui, tá? Cuidado para não fazer muita camada assim, gente, para não ficar pesado e os morangos embaixo acabar ficando mais amassado, né? Então, fiz 2 camadinhas aqui, ó. Agora, o que eu faço? Fecho o meu potinho. E aí sim, gente, aqui eu consigo conservar mais ou menos aí umas 2 semanas, tá? Na geladeira. Então, é uma ótima dica aí para poder vocês conservar o morango de vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou parar o vlog por aqui porque eu vou ter que editar esse vídeo. E hoje eu acredito que eu não tenho mais nada para mostrar para vocês, tá bom? E é isso. Vou tirar um tempinho aqui para poder lavar essa loucinha que ficou. O bolo da moça já tá ali pronto para ela fazer a retirada, tá certo? Organizei o estoque. Agora, gente, a única coisa que eu vou fazer vai ser só organizar a geladeira, só isso. Acabou-se por hoje. Mas é isso, tá? Vou parar o vídeo por aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Ative esse sininho também para receber as próximas notificações que eu tô postando vídeo aqui no canal. E é isso, minha gente. Vou só organizar a geladeira, lavar a loucinha e esperar a cliente vir retirar o bolo, tá bom? Nicolas segue dormindo lá na rede e é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.